Por que que nós devemos perseverar na mudança? Porque a mudança é o que vai nos proporcionar transformação, um novo estilo de vida. Por isso que eu quero que você abra a tua Bíblia em Tiago, no capítulo de número 1, e nós vamos ler o versículo de número 2. Tiago, capítulo 1, e nós vamos ler no versículo de número 2. Quantos se encontraram, diga amém. Tiago, ele vai dizer assim: meus irmãos, tende grande gozo, grande alegria, quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, paciência a sua obra perfeita. Tenha, porém, paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta de coisa alguma. Aleluia. E se alguns de vós têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não a lança o rosto e se lhe há dada. Eu quero que nesse momento, feche os seus olhos, eleve o teu pensamento agora até o trono de Deus. Deixa eu orar por você. Senhor Deus e Pai, a Ti apresentamos nossas vidas em Tuas mãos, em Tua presença. Meu Deus, esse Teu filho que se encontra aqui, e essa Tua filha, eles saíram, meu Deus, das suas casas, para poder, meu Deus, ouvir a Tua voz. Fala com eles, meu Deus, de forma viva, de maneira sobrenatural, que o coração deles, meu Deus, venham ser transformados através dessa palavra. Conduza, meu Deus, arrependimento, conduza, meu Deus, libertação. E eu creio, Pai, que essa palavra, ela já está produzindo vida, ela já está produzindo mudança. É assim, Pai, que eu te louvo, é assim que te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Pode se assentar, em nome de Jesus. As dificuldades que nós enfrentamos são oportunidade para crescermos e nos fortalecermos. Ou seja, mediante a mudança, mediante a uma perseverança de transformação, vai ser necessário você passar por algumas situações. Eu costumo dizer que o deserto, ele se tornou uma escola. E por que uma escola? Porque é no meio do deserto, é no meio das nossas dificuldades, é no meio das nossas provações, que nós começamos a entender o que de fato nós precisamos decidir. E nós entendemos que quando Tiago, ele começa a dizer acerca de paciência, Tiago, ele diz no versículo de número 2, meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações. Uma das coisas que eu me admiro muito é quando Jesus, ele estava ali no deserto e ele foi conduzido pelo Espírito Santo. A palavra diz que ali ele vai ser tentado pelo diabo, mas ao mesmo tempo Jesus,
ele vai ser provado em meio a todas aquelas provações, em meio a todas aquelas dificuldades. E sabe o que me chama mais atenção? Um dia eu estava falando a respeito disso, que aquele deserto de Mateus 4, a qual Jesus ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo, aquele deserto ali, ela representa, aquela passagem do deserto, representa a nossa trajetória de vida. Observe que quando Jesus, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, ao mesmo tempo que ele é provado pelo Espírito Santo, ele é provado pelo próprio Deus, ele também é tentado pelo diabo. Na nossa caminhada diária, não é diferente. Quantas vezes você foi provado por Deus? Quantas vezes que você viveu provações, que o Espírito Santo estava permitindo que você passasse? O Espírito Santo, ele fica ali nos observando como cristão. E aí, ali nós somos provados, ali nós somos testados. Quantas vezes ali na ausência de alguma coisa, quantas vezes ali na provação de alguma situação, você que estava passando por uma necessidade, seja ela qual for, o Senhor estava ali te provando. Mas do outro lado, mesmo em meio à provação, o próprio Deus, ele permite que o diabo ele venha nos tentar, assim como Jó. Pastor, mas como assim? Entenda que o diabo, na vida do cristão, entenda que o diabo, ele não vai te tentar se não for pela permissão do próprio Deus. Quando Jesus estava sendo ali tentado, em meio ao deserto, preste atenção nisso aqui, o Espírito Santo, ele nos prova, mas o diabo, ele nos tenta, é diferente. E para que servem as tentações? As tentações vêm para tentar te afastar da presença do Senhor. Mas meu amado e minha amada, a palavra do Senhor diz aqui, meus irmãos, tende alegria quando caídes em várias tentações. Mas espera aí, quem se alegra quando vem a tentação? Quem se alegra quando vem as tribulações? Quem se alegra quando vem as dificuldades? Humanamente dizendo, é impossível alguém ficar alegre quando acontece alguma catástrofe, alguma desgraça, alguma tentação, ou até mesmo uma provação. Não, a maioria das pessoas se abatem. Mas por que se abatem? Porque se humanamente dizendo, ela deixar ser abatida pela tentação e pelas provações, certamente ela não vai continuar perseverando, caminhando para a mudança. Repita assim comigo: durante a mudança virá provações, tentações para eu cair. Entenda que tudo isso é um processo que você está vivendo na mudança. Entenda que o caminho para a mudança, a perseverança para a mudança, no meio dela vai vir o quê? Tentações. Vai vir o quê? Lutas. Vai vir o quê? Provações.
Só que Tiago, ele nos alegra com isso. Ele está dizendo: se alegrem quando vier as tentações, quando caídes em várias tentações. Aí ele diz, versículo 3, por que você tem que se alegrar? Porque você sabe, ou seja, sabendo que a prova da nossa fé produz paciência. Repita assim: a minha fé provada produz paciência. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Ou seja, como que você vai testar se você é um homem ou uma mulher de fé? Como que você vai testar se você está apto, se você está preparado ou não para a mudança? Qual é a prova da mudança? Quer ver um exemplo? Uma pessoa chega lá e briga com você. Antes da mudança, o que você fazia quando alguém brigava? Você ia lá e falava o quê? Eu não vou levar desaforo para casa. Batia de frente. Queria brigar. Não! Eu vou dar uma boiada inteira para não sair dessa briga. Traduzindo no ditado popular, o homem brigão, uma mulher na tradução popular, barraqueira, gosta de confusão. Mas quando você se decide por Cristo, quando você decide por uma mudança, quando você se decide por um estilo novo de vida em Cristo Jesus, você começa a viver uma metanoia, ou seja, mudança de comportamentos. E é nessa hora que Tiago ele está dizendo: quando vier as tentações, quando vier as provações, quando vier tudo isso, Tiago diz: se alegrem, porque você sabe que a prova da vossa fé produz paciência. Aí o que acontece? Quando você vive essa transformação, olha o que vai acontecer agora. Olha o que acontece quando um homem está mudado, quando uma mulher está transformada, quando começou a viver o renovo do Espírito Santo, começou a viver um estilo de vida. A pessoa briga, e sabe o que você faz? Você foge. Você não briga mais. Você não quer bater boca. Antigamente você dava uma boiada inteira para não sair. Agora você entrega todos os bois para fugir da confusão. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Isso é o que? Uma mudança repentina? Não. É um processo longo de transformação, uma metanoia, uma mudança de entendimento, uma mudança de atitude, de hábitos, de comportamento para um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida, ele só pode ser encontrado em Cristo Jesus. Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai declarar: conhecereis a verdade, e a verdade, ela faz o que? Liberta, muda, transforma. Aquilo que estava te transformando para o mal, aquilo que estava fazendo você se tornar um ser humano terrível, aquilo que estava te conduzindo para o abismo, agora abandona você, abandona a sua casa, porque você é liberto. Todas aquelas agressões foi vencidas através da sua paciência. A sua fé, ela só pode ser provada em meio a tentações, em meio a provações. Quem compreende, diga glória a Deus. Ah, pastor, mas como saber que eu tenho fé? Quando vier a tentação. Como saber que eu mudei de vida?
quando vier as tentações, quando vier as provações do Espírito Santo, porque ao mesmo tempo você vai ser bombardeado pelo tentador. Eu vou lá em Mateus 4, vamos lá em Mateus 4. Olha que coisa maravilhosa que Jesus nos ensina. No capítulo 4 e no versículo 1 diz assim: então foi conduzido pelo Espírito. Observe aqui que o Espírito é o Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Não foi qualquer espírito que conduziu Jesus. Meu amado, nessa manhã você está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Dê lugar para o Espírito Santo te conduzir. Jesus, ele foi conduzido. O que é conduzido? Ele foi guiado, ele foi levado pelo Espírito Santo, pelo Espírito ao deserto, para ser o quê? Tentado pelo diabo. Mas o que de fato está acontecendo aqui? Muitos poderiam dizer, mas quem é que leva o próprio filho para ser tentado pelo inimigo? Quem é que leva o próprio filho para ser tentado pelo adversário, ou seja, Satanás? Porque Jesus, ele sai agora das águas do batismo, uma nova vida. Ali Jesus está mostrando que quando você emerge nas águas, você morre para o mundo e nasce para Deus. E qual é a melhor forma de provar que você é filho de Deus? Quando você é tentado. Eu bebia, agora não bebo mais. Eu me prostituía, agora eu não me prostituo mais. Eu me drogava, agora eu não uso mais droga. Entenda isso. Eu mentia, agora eu não minto mais. Eu roubava, agora eu não roubo mais. Entenda, é mudança. Você já reparou que na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, nós estamos sendo provados todos os dias, e o tentador junto. O diabo vem junto com as provações, porque Jesus, ele ali, além de estar com o Espírito Santo, a palavra diz que ele jejuava. Jesus, ele estava em jejum. Entenda que esses 40 dias é representado por uma vida inteira. Esse deserto é a representação da nossa vida inteira. E por que a representação? Porque o início da nossa trajetória até o fim, observe se não é parecido com a trajetória que Jesus ele fez nos 40 dias. Ali o texto nos mostra que aqueles 40 dias é uma trajetória de uma vida inteira nossa, que nós vamos passar por um deserto, mas que no meio do deserto nós vamos vencer o tentador, nós vamos vencer o adversário, nós vamos nos levantar. Diga glória a Deus. Mas o deserto existe todo dia. Todo dia vem o tentador dizendo, todo dia vem o tentador querendo te impedir, mas você precisa perseverar. E Jesus estava perseverando em oração, Jesus estava perseverando na palavra, Jesus estava perseverando em jejum. É tanto quando veio o adversário, ele fala o seguinte, verso 3: e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Primeiro ponto aqui, o diabo, ele tenta de todas as formas colocar a dúvida no seu coração. Ele está dizendo para Jesus: se tu és o filho de Deus. O que está acontecendo aqui? O diabo, ele quer colocar uma dúvida em Jesus.
Jesus não precisava provar para ninguém, Jesus não precisava provar para o diabo que ele é o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque ele é o Filho de Deus. Muitas das vezes o diabo ele vai vir te provar, te tentar, melhor dizendo. Você é o Filho de Deus? Duvido que você é o Filho de Deus. Filho de Deus não passa por essa situação. Olha aí o que você está passando. Olha aí as suas finanças. Olha como está a sua vida. Olha os seus filhos. Será que você é filho de Deus? O que adianta as suas orações? O que adianta você ir na igreja? O diabo ele é acusador. Ele começa a jogar em você, colocando dúvida em você, dizendo: se você fosse o Filho de Deus, isso aqui não estaria acontecendo com você. Entenda isso. Jesus estava passando por esse tipo de provação, esse tipo de tentação. Satanás, ele virava para Jesus e dizia: se você realmente é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E detalhe, o diabo nunca ele vai tentar você naquilo que você não tem necessidade. Repita-se comigo: o diabo, ele atenta nas minhas necessidades, ou seja, daquilo que você precisa. O que o diabo ele pensava que Jesus precisava? Comida. O diabo olhava para Jesus e dizia: ele está com fome. Aí o diabo pega o quê? Pedras e manda Jesus: transforma aqui em pães. Se você fizer isso, eu vou acreditar que você é o Filho de Deus. Eu vou acreditar que você é de fato Filho de Deus. Me prove. Amado, se Jesus tivesse feito isso, se de repente Jesus falasse assim: me dê essas pedras, eu vou te provar que eu sou Filho de Deus. Jesus sabe o que ele ia fazer? Se ele tivesse dado ouvido para Satanás, ele ia erguer aquelas pedras para o céu e ia dizer: Pai, graças eu te dou, transforme aqui essa pedra em pão, para provar que eu sou teu filho. Mais ou menos assim seriam as palavras que Jesus usaria, se ele tivesse o quê? Dado ouvidos. Mas entenda, aleluia, nem só de pão a resposta vai ser: viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Louve ao nome do Senhor. O homem não viverá só de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. Entenda que nessa trajetória de vida que você vai viver, nem tudo você precisa, nem todos os momentos você vai precisar disso. Sabe por quê? A graça do Senhor te basta. Vai ter momentos na tua vida que você vai ter que passar por essa situação. Mas para quê, pastor? Lembra o que Tiago diz? Que a fé produz paciência. Você vai dizer: Senhor, mesmo sem pão na minha casa, eu creio que o Senhor é provedor. Eu continuo crendo que o Senhor é meu Deus, porque o diabo ele é sujo. Ele quer colocar você numa situação a qual, se você vê que não tem pão, se você vê que não tem nada, aí sabe o que acontece? Você entra em dúvida, entra em desespero. Ah, porque não tem pão? Eu sou cristão, não tem pão na minha mesa, Deus não é comigo. Pelo contrário,
Deus é com você, Ele está te provando, aleluia. Vai faltar pão hoje, mas amanhã, depois, e assim diante, não faltará mais. Mas por quê? Por que que o adversário ele vem tentar? Para colocar dúvida no teu coração, para tentar distorcer o teu entendimento de Deus, para tentar te afastar da presença do Senhor. É isso que o inimigo ele faz. Ele quer que você pense que Deus não está te vendo, que Deus não está te olhando. O povo de Israel, eles clamavam a Deus lá no deserto, porque eles não aguentavam mais a opressão de Faraó. Naquele momento, Deus levanta um homem chamado Moisés. Entenda isso. E no meio do deserto, do nada, este homem aparece. Eu quero mostrar isso para você. Vamos lá. Êxodo, no capítulo de número 3. E nós vamos ler aqui no versículo 7. Esse homem é levantado no meio do deserto, Moisés, e ali ele vai olhar para uma sarça que não se consumia. Todo mundo conhece essa história. E o Senhor diz a Moisés: Moisés, tira as alparcas dos teus pés, as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. O lugar que você pisa é santo. Naquele mesmo momento, Deus se apresentou a Moisés dizendo: eu sou o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E o Senhor diz: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Observe um detalhe aqui. O que está acontecendo? Deus, Ele tem assistido a aflição do povo. Repita assim: Deus assiste todos os dias. Você sabia que o Senhor te assiste? Ele te vê todos os dias. Os olhos do Senhor estão atentos sobre nós. O povo estava ali em aflição, mas o Senhor está dizendo: tenho visto atentamente. O Senhor nos assiste, Ele nos vê atentamente. Ele vê a nossa aflição atentamente. O que é atentamente? Ele vê em mínimos detalhes. Ele sabe até onde você pode suportar. Deus, Ele não vai enviar nenhuma provação, nenhuma tentação que você não possa suportar. Entenda isso. Todas as tentações que vier na sua vida, todas as lutas que vier na tua vida, todas as provações que vier na tua vida, é porque Deus sabe que você vai suportá-la. E detalhe: a medida das provações, das tentações, são totalmente diferentes uma do outro. A medida minha é uma, a sua medida é outra. Mas por que Deus Ele manda a tentação, as provações a cada medida? Porque Ele sabe que você pode suportar. No momento que você não aguentar mais, você cristão, no momento que você diz assim: eu não aguento mais, o Senhor vai lá e te sustenta. Porque até aqui Ele tem te ajudado. Entenda isso. Ele diz: tenho visto a tentação atentamente, a aflição do meu povo que está onde? No Egito.
Olha o segundo detalhe: e tenho ouvido o seu clamor. Repita assim: Deus me ouve. Ele diz que tem nos visto atentamente, mas atentamente também Ele tem o quê? Ouvido o nosso clamor. Sabe quantos anos que esse povo estava ali escravizado? 430 anos. 430 anos Deus ficou em silêncio com aquele povo. Mas quando aquele povo decidiu clamar, porque o povo não clamou, chegou uma época do tempo que eles pararam. Mas depois que eles viram que a situação estava, o povo começou a clamar. Muitos da multidão começaram a clamar por Deus, pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaac, pelo Deus de Jacó, e agora pelo Deus de José e Moisés. Mas Deus, ele vira para Moisés e diz: eu tenho assistido, visto o sofrimento, as aflições do meu povo. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, por causa daqueles que humilham, por causa daqueles que humilham e lançam eles no chão. Eu tenho ouvido o seu clamor. E Deus, ele declara dizendo, olha o que ele diz aqui em seguida, versículo de número 7 ainda: e conheci as suas dores. Repita assim: Deus conhece a minha dor. Aleluia. Entenda, amados, para onde que esse povo estava indo? Para o deserto. Infelizmente, era para ser menos de 40 anos, era para ser dias de viagem, mas vai se tornar 40 anos. Mas ali naqueles 40 anos foi o quê? Uma vida aonde? No deserto. Mas mesmo no deserto, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às tentações, Deus, ele deu água para aquele povo. Deus, ele deu maná para aquele povo. Deus, ele deu cordonizas para aquele povo. Deus alimentou aquele povo. Entenda isso. Até a roupa do corpo não envelhecia durante 40 anos. Mas por que tudo isso? Porque no processo da mudança, no processo para a metanoia, a transformação de vida, vai viver situações a qual nós não iremos entender. Mas lembre-se de uma coisa: o Senhor já está preparando lá na frente um banquete com os seus anjos, de Mateus 4, lá na frente, o Senhor já está preparando uma terra prometida, de Êxodo 3, observe que no fim do deserto, sempre vai ter um grande banquete. No fim do deserto, sempre virá os anjos para nos servir. No fim do deserto, sempre vai ter uma terra que mana leite e mel. E nessa história aqui, não é diferente. Nós estamos por um processo de deserto. Todo dia, pastor, eu quebro pedra. Todo dia eu venço um leão. Todo dia eu derrubo um gigante. Todo dia eu tenho que derrubar um muro. Todo dia, pastor, eu tenho que abrir um mar vermelho. Eu não aguento mais. Quando vai vir a mudança? A mudança, ela já aconteceu.
O fato de você estar no deserto, você já está vivendo, passando pela mudança. E o deserto é a nossa vida, amados. A nossa vida é um processo de deserto. O inimigo ele vai nos tentar, o Senhor ele vai enviar provações, mas em todas elas o Senhor vai nos dar vitória. O Senhor vai nos dar vitória. O Senhor vai nos dar vitória. Por quê? Porque Ele nos vê, Ele nos assiste, Ele nos ouve, e Ele conhece a nossa dor. Ele conhece a nossa dor. A perseverança no processo para a mudança é muito importante. Entenda que daqui a um tempo nós vamos ter um banquete na vida eterna que está esperando eu e você. Entenda que esse deserto vai passar, esses dias quentes de luta vai passar, as dificuldades vai passar. A palavra do Senhor diz: aonde havia choro, não haverá mais choro, porque o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas. Esse choro um dia vai acabar. Um dia nós estaremos em frente a uma mesa, aonde estará somente alegria, não haverá choro. Por que não haverá choro? Porque não vai existir dor. As lágrimas, elas vêm na nossa vida por conta do deserto, do sofrimento, das lutas diárias. E é impossível evitar isso, amados. O choro pode durar uma noite inteira, mas entenda que a alegria virá sempre ao amanhecer. Nós podemos passar por várias provações, por vários processos, mas o Senhor estará conosco em todo o tempo. Olha o que a palavra diz aqui, eu quero mostrar isso para você. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5 e versículo 3, Romanos 5, versículo 3, olha o que Paulo vai dizer. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Lembra o que Tiago diz? Alegremo-nos quando cairmos em tentações. Por que nós temos que nos alegrar? Porque quando nós caímos no meio da nossa luta, das nossas dificuldades, acabou o gás lá na tua casa, não tem dinheiro, não vai chorar não. Senhor, eu creio que o Senhor é provedor. Eu me alegro em Ti porque eu creio que o Senhor é provedor na minha vida. Porque você tem que se alegrar, por quê? Porque você tem um Deus provedor. Isso aqui, Senhor, não é nada. Essa conta aqui, meu Deus, não é nada diante do Senhor. Eu creio que o Senhor é provedor. Mas não, a pessoa quando ela não vive a mudança, a transformação, sabe como é que é a pessoa antes da transformação com Cristo? Vem a aprovação, vem a luta, sabe o que ela faz? Ninguém me ajuda, ninguém olha para mim. Os meus filhos me abandonaram, o meu marido, a minha família, eu não tenho ajuda da minha família, ninguém me ajuda. E vai continuar não tendo. Você está achando que sua família, seus amigos, eles vão lá te ajudar? A aprovação é sua. As tentações são suas, mas quem vai vencê-las junto com você é o Deus Todo-Poderoso. Amados,
quando vier a angústia, quando vier as tribulações, recorra ao Senhor, recorra a Deus. Sabe o que vai acontecer? Você clamou, aí de repente vai acontecer isso aqui, ó. Ué, o que é? Eu não sei. Alguma coisa me disse que era para me trazer esse dinheiro aqui. Alguma coisa me disse que era para trazer esse alimento aqui. Alguma coisa me disse que era para te levar em tal lugar. Quem está entendendo isso aqui? O que é isso? Eu tenho visto e assistido você, as suas lutas, as suas dificuldades. Eu tenho ouvido o seu clamor. No deserto você tem o Espírito Santo. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo estava no deserto? Estava, mas Deus também estava naquele deserto. Glorifica o nome do Senhor. O Senhor está no deserto, Ele está com você. Paulo vai dizer, não somente isso, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Verso 4, e a paciência produz o quê? Experiência. Que experiência é essa? Experiência com Deus. Só vai saber o que é passar fome quem viveu isso. Só vai saber o que é passar frio quem viveu isso. Só vai saber o que é viver escassez só quem passou por isso. E uma vez que você vivenciou isso, você vai adquirir o quê? Experiência. A Bíblia relata que as maiores experiências que o povo teve com Deus foi quando? Quando eles estavam passando pelo meio do deserto. Repare, sabe qual foi a maior experiência sua com Deus? Quando você estava lá deitada na cama, quando você estava sentindo dor, quando você passou por depressão, quando você estava lá vivendo situações que ninguém podia te ajudar, só Deus. Aí o Senhor foi lá e te tirou daquela cama, tirou daquela enfermidade. Entenda, as experiências com Deus, elas só são vivenciadas quando você passa por situações. E ali, tudo aquilo te faz mais forte. As experiências te produz robustez, força. Paulo diz, da minha fraqueza eu tirei a minha força. Qual é a época que você mais ora? Qual é a época que você mais clama a Deus? Quando você está fraco. Porque é na fraqueza que você vai reconhecer os seus pecados, os seus erros, e você vai dizer, Senhor, eu não quero mais viver isso. É quando você estava lá a ponto de divorciar, é que o Senhor te deu força para você orar pelo teu casamento. É quando você estava lá a ponto de perder os seus filhos para a droga, é quando o Senhor te deu força para orar para ele ser liberto. É quando Deus te deu força para a sua esposa sair daquela depressão, para o seu marido sair daquela bebida, daquelas drogas. É que Deus te deu força para você orar e clamar. Era quando você estava na pior situação, você não tinha força. O Senhor então te levanta. Ele diz, a tribulação, ela produz paciência. Verso 4, a paciência, a experiência, e a experiência produz o quê? A esperança. É por isso que o ditado popular diz, a esperança é a última que morre.
Nós esperamos no Senhor. O ditado popular diz que a esperança é a última que morre, mas nós falamos de uma esperança que está viva para toda eternidade. A esperança, ela não morre, a esperança, ela está viva para toda eternidade, e nós esperamos no nosso Senhor Jesus, o que está vivo. A esperança, verso 5, não traz confusão. Repita assim: a minha esperança está no Senhor. Então a esperança, ela não deixa você ficar o quê? Opa! Lembra de Mateus 4? Quando Satanás chegou para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo queria colocar o quê? Dúvida. Só que a esperança, ela produz o quê? Ela não permite que o diabo ele venha colocar confusão na sua mente. Por que ele não coloca confusão? Porque a tua esperança está em Deus. Você está blindado. Deus, ele te blinda. Deus, ele te protege. Lembra de Efésios 6? O capacete, a couraça, a armadura de Deus. Você está blindado. E blindado por quê? A fé, ela produz tudo isso aqui. A fé produz paciência. A paciência, ela produz experiência. A experiência, ela produz o quê? Tudo isso. Até você chegar na esperança. A esperança é o conforto. A esperança é o que te espera. A esperança é o que está preparando, te galardoando, é o que está fazendo o banquete para você. Pastor, a única esperança que eu tenho é Deus. A única esperança que eu tenho para o meu casamento, para os meus filhos, para a minha empresa, para o meu trabalho, é Deus. Eu não tenho outro bem a não ser Deus. O Pedro, ele vai dizer: Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Em outras palavras, para onde iremos? Se só em Ti nós alcançamos a esperança. Não tem para onde ir, amados. Não tem para onde correr. A nossa esperança tem que estar em Deus, porque a esperança, ela não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. O amor de Deus, ele está derramado. Já foi derramado o amor de Deus. Uma vez que esse amor é derramado, não produz mais confusão. Entenda, só é confuso quem não vive esse amor. Eu estou confuso. Opa! Está confuso? Está com dúvida? Eu estou confuso. Está confuso? Está perdido. Porque Deus não produz confusão. Deus produz mudança no Espírito Santo. Deus produz transformação. Eu vou finalizar. Às vezes nós estamos confusos. Mas por que você está confuso? Por que você está atribulado?
Por que você não consegue esse pensamento de mudança? Porque existe confusão na mente. A palavra do Senhor diz o seguinte, e vou finalizar aqui no capítulo 10 de Romanos. Aleluia. Romanos 10. Olha o que diz o versículo de número 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. A saber, esta é a palavra de fé. Olha o que Paulo está dizendo. A palavra está junto da tua boca, a palavra de Deus. Ela está junto do teu coração. Esta palavra, ela está de fato de acordo com aquilo que você quer viver? Porque essa é a palavra que nós pregamos, Paulo está dizendo. E ele fala o seguinte, continua: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração o quê? Credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás o quê? Salvo. Mas agora olha o verso 10: visto que com o coração se credes para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Feche os seus olhos. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, joga por terra todo pensamento confundido, todo pensamento confuso, de medo. Nós repreendemos agora em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Tira, meu Deus, toda dúvida, toda confusão da mente, tudo aquilo que esta pessoa estava vivendo, com medo, com dúvida, com confusão, caia por terra agora e não volte mais, em nome de Jesus. Quem crê nisso aqui, diga glória a Deus. Toda a igreja se coloca de pé. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Nessa manhã você está aqui porque o Senhor está jogando por terra toda confusão, toda confusão, tudo aquilo que te atrapalhava na caminhada, para você perseverar, para você avançar. Às vezes você pensa assim: pastor, a vontade que eu tenho é de parar, de desistir. Mas essa manhã o Espírito Santo está falando com você: não desista. Continua perseverando nesse deserto. O Senhor, Ele vai dar a vitória a você. Esse deserto vai acabar na tua vida. E eu acredito fielmente que vai ter um banquete preparado. A palavra do Senhor diz que no final dos 40 dias de jejum, vieram os anjos do Senhor e serviu Jesus. Os anjos prepararam um banquete no final do deserto. No final do deserto, o povo de Israel, eles entraram numa terra que manava leite e mel.
E no seu deserto não vai ser diferente. Deus, Ele vai fazer que o teu deserto